Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar de álgebra linear. Essa é a aula 01, continuação do plano de ensino, certo? E iniciando o conteúdo propriamente dito da disciplina. Então vamos lá? O assunto de hoje é matrizes, mas antes disso, eu gostaria de definir para nós aqui o que é de fato a álgebra linear. Que eu falei do conteúdo da álgebra na última aula, na aula 0, mas não definiu o que é isso. Afinal, que área do conhecimento é essa aí da matemática, O que é a álgebra linear? Então, a álgebra linear, ela é a parte da matemática, que tem origem nos sistemas de equações lineares. O que são os sistemas de equações lineares? São equações do primeiro grau, polinômios de grau 1. Mas também, essa área do conhecimento chamada álgebra linear também é o estudo das estruturas fundamentais da matemática. A gente vai ver nessa disciplina coisas que nós chamamos de vetores, espaços vetoriais, matrizes, espaços vetoriais de matrizes. A gente vai aprender as regras básicas de como a matemática funciona, certo? Eu posso dizer que a álgebra linear talvez seja a alma da matemática básica. A gente vai aprender vários porquês das operações que a gente faz, às vezes, em outras disciplinas, ok? Então, feita essa observação sobre a origem da álgebra linear e os assuntos que nós veremos nela, vamos à primeira parte do conteúdo, que tem a ver com tabelas, certo? Desenhei uma tabelinha aqui. Por que eu desenhei essa tabela? Porque nós vamos ver o que são matrizes, e matrizes são tabelas, certo? Uma tabela organizada com um certo número de linhas e um certo número de colunas pode ser chamada de matriz. E cada elemento de matriz é um elemento de uma tabela necessariamente. Então eu posso nomear, certo, essa tabela. Esse elemento aqui eu posso chamar de A minúsculo 1, que corresponde o elemento A na linha 1, coluna 1, certo? E eu posso ter aí uma quantidade enorme de elementos que eu posso nomear com índice também, por exemplo, A12 ou A21, certo? Dependendo da localização dele, a gente vai ver como é que isso fica mais claro nos exercícios. Mas eu terei aí um tamanho de tabela, em que o meu último elemento será um A, número de linha, que eu vou chamar de M maiúsculo, número de coluna, que eu vou chamar de N, certo? Então, o último elemento é o elemento correspondente à linha M, coluna N, certo? Então, vamos botar no papel aqui qual que é a definição de uma matriz, ok? Então, vamos lá. Uma tabela organizada com M linhas e N colunas pode ser chamada de matriz M por N. Então, cada elemento dessa tabela, que nós nomearemos como uma matriz, possui dois índices básicos, o índice associado à linha e o índice associado à coluna. Então, nós vamos generalizar isso aí, falando o seguinte: cada elemento de uma matriz é identificado por dois índices, que eu vou chamar de I e J. Então, cada elemento onde I representa o número associado à linha e J o número associado à coluna, certo? Temos a iésima linha e Jésima coluna, semelhante ao que eu fiz aqui na tabela, ok? A representação de uma matriz M por N não será feita por meio de tabelas, porque isso é pouco prático, certo? Então nós adotaremos a notação de valores entre colchetes, então nomearemos da seguinte forma: Então, cada elemento aqui da matriz está identificado pelo seu índice, certo? A primeira linha corresponde aos elementos que possuem o primeiro índice igual a 1, certo? Todos os elementos estão na primeira linha. Essa aqui é a primeira coluna, certo? Então, aí a matriz pode ter um tamanho completamente arbitrário. Eu tenho M linhas e N colunas, então eu tenho aqui a última coluna, certo? Associada ao tamanho N.
e a última linha associada ao tamanho m. Então eu posso falar que essa matriz é uma matriz de ordem m por n, e isso aqui eu chamo de ordem da matriz, certo? Essa é a ordem. Então uma ordem é como se fosse o tamanho dela, certo? É como se fosse o tamanho da tabela que você cria. Então quanto maior m, maior n, maior a matriz, certo? Ok, vamos adiante. Vamos falar agora de tipos de matrizes. O primeiro tipo de matriz que nós vamos ver é a matriz quadrada, que é a mais simples de todas, né, porque ela possui o número de linhas e de colunas igual. Então vamos lá. Matriz quadrada. Matriz quadrada é quando eu tenho m igual a n, certo? E nesse caso aí, a minha matriz tem exatamente uma estrutura, né, que o número de linhas é igual ao de coluna, que forma um tamanho quadrado, certo? Os lados de um quadrado são iguais. Uma nomenclatura importante que a gente vai usar em matrizes quadradas é que a diagonal que passa nessa direção é chamada de diagonal principal. E a outra diagonal de uma matriz quadrada é chamada de diagonal secundária, certo? Então eu vou dar alguns exemplos de matrizes quadradas aqui, né, e nós vamos identificar a diagonal principal e a diagonal secundária. Vou chamar uma matriz de B, uma matriz que possui o número 2, 3, 4 e 5. A diagonal principal são os números 2 e 5, certo? E a secundária, justamente aqui 4 e 3. Um outro exemplo de matriz quadrada é esse aqui, ó. Nesse caso aqui nós temos uma matriz de ordem 3 por 3, certo? 3 linhas, 3 colunas. E a diagonal principal são os números 6, 8 e 2. E a diagonal secundária 0, 8 e 6, certo? Colocar esses índices na nomenclatura da matriz é totalmente opcional, ok? Eu posso omitir isso aqui. É só uma questão meramente didática que eu estou adotando para ficar fácil para vocês identificarem os índices e saber qual que é a ordem da matriz e a gente lembrar, né, como escrever esses números, qual deles representa a linha, qual representa a coluna. Nesse caso, a quadrada, eles são iguais, 2 por 2, 3 por 3, ok? É interessante notar o seguinte, a diagonal principal é aquela na qual os elementos possuem o valor i igual ao valor j. Observaram isso? Então vamos anotar isso aí, ó. Diagonal principal i igual a j. E na diagonal secundária nós temos uma característica que não é tão fácil de observar, mas é importante a gente anotar. Que se eu somar i mais j, eu tenho necessariamente n mais 1. Interessante isso, hein? A matriz quadrada mais simples que nós temos é a matriz que possui um elemento por um elemento, certo? Então seria um elemento A11 apenas. Nesse caso, a matriz é apenas um número, que pode ser um número real ou um número complexo, por exemplo. E nós chamamos esse número de escalar. Então o escalar nada mais é do que uma matriz com uma linha e uma coluna. É um número qualquer, por exemplo, né, o número 5. Isso aqui é uma matriz 1 por 1, pode ser escrito assim, certo? Que é a mesma coisa que escrever assim, que é muito mais simples. Um outro tipo de matriz extremamente importante que temos que ver é a matriz diagonal. Então, o que é a matriz diagonal? Lembrando que não é a diagonal da matriz, é um nome de uma matriz que nós estamos falando agora. E essa matriz é aquela que possui apenas os elementos da diagonal principal não nulos. Então, vamos dar alguns exemplos de matrizes diagonais aqui.
Vamos lá. A matriz A igual a 1, 0, 0 e 2. Observe que a diagonal secundária é nula, mas a diagonal principal não. Então esse é um exemplo de matriz diagonal, certo? Essa outra matriz aqui também é diagonal. Certo? É uma matriz 3 por 3. A diagonal principal possui elementos não nulos. A diagonal secundária possui elementos nulos aqui. Mas eu vejo que há uma clara diferença entre as duas diagonais. Certo? Ó, tem nulos aqui e aqui não. Tudo bem? Existe um tipo particular de matriz diagonal que será muito útil para nós nessa disciplina, que é chamada de matriz identidade. Esse tipo de matriz nada mais é que um caso particular de matriz diagonal, em que a diagonal principal é igual a 1 em todos os seus elementos. Então eu vou escrever isso aqui, ó, da seguinte forma: A e J igual a 1, né, se I for igual a J. E isso corresponde exatamente à diagonal principal, ok? Então vou usar a seguinte notação para identificar uma matriz de identidade 2 por 2. É esse 1 diferentão aqui, certo? Escrito da seguinte forma. Ou seja, diagonal principal igual a 1 e diagonal secundária 0. Mas se a matriz for de ordem superior, ou seja, mais linhas e mais colunas, lembrando que uma matriz identidade necessariamente deve ser quadrada e necessariamente deve ser diagonal também. Então vamos pegar um exemplo aqui da identidade 3 por 3, que é exatamente essa situação aqui, ó. A matriz mais simples que nós podemos escrever é chamada de matriz nula, o que é diferente de escrever o número 0. Então lembrando que uma matriz é uma tabela, ou seja, um conjunto de valores organizados em linhas e colunas. Então ao escrever uma matriz nula, você está escrevendo um conjunto de valores que são nulos, o que é diferente de um valor nulo. A notação que eu vou usar para matriz nula, eu vou introduzir a seguir. A matriz nula também é conhecida como elemento neutro das matrizes. Esse é um exemplo de matriz nula com duas linhas e duas colunas, certo? Então eu tenho valores nulos, que são os elementos, organizados em duas linhas e duas colunas em forma de tabela, certo? Que é diferente de escrever apenas 0, porque isso não corresponde apenas a um número, mas uma série de informações que são nulas, mas estão organizadas para representar alguma coisa. Isso poderia representar sistemas de coordenadas, poderia representar moeda, poderia representar estoque de produtos, poderia representar temperatura, pressão, volume, certo? Poderia representar muitas quantidades. Então são quantidades que são nulas, mas que têm um significado individual. Um outro exemplo de matriz nula é esse aqui, ó. Uma matriz com uma linha e duas colunas. Então observem que a matriz nula não precisa ser necessariamente quadrada. Outros exemplos de matriz nula são os que vêm a seguir. Então observe bem a ordem das matrizes, né, de cada caso aqui, mas que são representações de conjuntos de zeros, certo? São vários zeros organizados em forma de tabelas. Então note o seguinte, que necessariamente, certo? Apenas a matriz 1 por 1 nula é que corresponde a 0. Qualquer outra matriz nula que possua elementos m por n, onde m e n não são iguais a 1, isso é diferente de 0. É uma estrutura diferente, correto?
você tem uma tabela organizada de informações que possuem vários zeros, não apenas um. O único caso que zero corresponde à matriz nula é esse aqui, ok? Vamos definir agora a matriz coluna. O que é uma matriz coluna? Matriz coluna é toda matriz que possui apenas uma coluna. Exemplos. Então aqui eu tenho os dois exemplos, né? Com número de elementos diferentes, a matriz A possui duas linhas e uma coluna, ou seja, é uma matriz de ordem 2 por 1, certo? Eu posso escrever a ordem aqui e posso escrever aqui também. Então aqui tenho dois exemplos de matrizes colunas de ordem diferente, ó. A primeira aqui é 2 por 1, duas linhas, uma coluna, e a outra aqui eu tenho 3 linhas e uma coluna, certo? Eu não necessariamente preciso representar sempre por números os elementos, pode ser incógnitas ou pode ser variáveis, ok? Pode ser uma função linear qualquer. Então eu posso escrever uma matriz coluna dessa forma aí, bem simples mesmo. E a matriz linha? O que é a matriz linha? Analogamente ao que foi definido para a coluna, a matriz linha é toda matriz que possui apenas uma linha. E vou dar alguns exemplos aqui. Bem simples. Então vamos pegar uma matriz A aqui, ó, que possui uma linha e duas colunas, ou seja, uma matriz 1 por 2. Então o que é a matriz linha? A matriz linha é toda matriz que possui apenas uma linha. Então vou dar alguns exemplos aqui, ó. Como primeiro exemplo, vou pegar isso aqui, ó, exatamente a matriz lá de cima. Só que ao invés de ter uma coluna, eu coloquei uma linha, certo? A gente vai ver que isso no fim das contas é uma transposta. A gente vai ver isso depois. Vou dar um outro exemplo aqui agora. A matriz 1 por 3, ó. É exatamente a matriz lá de cima, trocando linha por coluna. Certo? A ideia é bem simples. Com isso, nós vimos os tipos mais básicos de matrizes. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E a gente continua o conteúdo de matrizes, né? Vendo outros tipos de matrizes, inclusive propriedades, né? E operações entre essas matrizes. Um abração. Tchau, tchau. Valeu!